Conversa Boa já está no ar. Hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre beleza. E falando em beleza, a gente vai falar sobre colágeno. Por que será que depois dos 25 anos ele começa a diminuir, hein? Você vai saber tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vem que o programa já está no ar. Vamos falar sobre beleza, sobre saúde. Agora, eu já falei para vocês, né? Quando o assunto é beleza, tem uma palavrinha aí que não pode faltar, não. Essa palavra é colágeno. E colágeno que parece que começa a fugir da gente depois dos 25 anos, né? Eu recebo aqui no estúdio a Daniela Pusato, que é nutricionista clínica, professora e mestre em nutrição e vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Muito obrigada. Polly. Daniela falou aqui pra gente que a beleza está no prato. É verdade, doutora? Exatamente, Polly. Bom, como você disse, né? Depois dos 25 anos, a gente já começa a ir perdendo essa proteína tão importante que está presente em pelo menos 30% do nosso corpo, né? O colágeno, ele é a proteína mais abundante que a gente tem, né? E a idade não nos favorece nesse aspecto, né? O colágeno vai indo embora e a gente precisa de uma alimentação saudável para conseguir equilibrar todos os nutrientes para que a gente consiga tanto ingerir o colágeno quanto formar esse colágeno dentro do nosso corpo, que é a parte essencial. E essa é uma dúvida sempre da gente, né? Como a Dani disse, o colágeno está presente em 30% do nosso corpo e a gente sempre fica em dúvida em relação a ingerir colágeno ou ingerir o alimento, né? Os aminoácidos que vão fazer ali o tijolinho para esse colágeno, né? Por isso que a alimentação é tão importante, porque é o nosso corpo que vai produzir esse colágeno. Exatamente, Polly. Para a gente entender um pouquinho, o colágeno ele é uma proteína, né? E como toda proteína, ela é formada pelos aminoácidos. Vamos pensar assim que os aminoácidos são os tijolinhos que constroem essa proteína, né? Para o nosso corpo conseguir sintetizar esse colágeno, ele precisa dos tijolinhos, dos aminoácidos. Então, por isso que é importante a gente ter uma dieta equilibrada e rica principalmente em proteínas que vão nos fornecer esses aminoácidos, né? No entanto, do restante da nossa vida, né, dos nossos hábitos, da nossa alimentação, a gente precisa estar com tudo em dia, porque o nosso corpo precisa entender que ele precisa ter condições de sintetizar novamente esse colágeno ali dentro do nosso corpo, né? Então, de nada adianta a gente ingerir colágeno, né, sendo que ele é quebrado lá dentro do nosso corpo e esses aminoácidos precisam ser reorganizados e o nosso corpo não tem uma condição adequada. Entendi. E o colágeno deixa tudo bonito, né? Pele, corpo. E se você quer saber sobre a beleza da pele, continua aqui no Conversa Boa, porque daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Rossana Cabreira, que vai dar várias dicas valiosíssimas sobre beleza da pele, do rosto, do corpo, viu? Então, continua aqui com a gente. E a Dani vai falar, então, sobre os benefícios de vários alimentos. A gente trouxe aqui alimentos aí com um valor nutricional muito importante em relação à proteína, né? Temos ovos, leite, queijo. Por que esses alimentos são tão importantes para a beleza, né? Para a saúde e para a beleza também. Bom, como eu disse, Polly, a gente precisa dos aminoácidos que compõem o colágeno, né? Que é a glicina, a prolina e a hidroxiprolina. Então, se a gente não consome esses aminoácidos na nossa refeição, o nosso corpo não tem matéria-prima para formar colágeno, né? Então, por isso que a base de um prato da beleza são as proteínas, né? Que são os nutrientes construtores, tá? Então, aqui a gente tem como exemplos os ovos, leite integral, iogurte integral, queijo branco. E uma forma de suplementar essa proteína aí no nosso corpo quando a gente não consegue atingir de maneira adequada é o whey protein, né? Todos eles têm aminoácidos essenciais, né? Que vão ajudar aí o nosso corpo a produzir o colágeno. Então, assim, se a gente montar um prato com esses ingredientes, a gente vai ter um prato que vai deixar a gente saudável, vai deixar a gente bonita. Agora, eu gostaria que você me falasse em relação à quantidade, né? Porque a gente está vendo aí ovos, leite, iogurte. Quanto consumir disso diariamente, né? Quanto que é necessário para isso realmente ser efetivo na nossa saúde, na nossa pele? Tem uma continha que a gente faz, Polly. Dependendo da quantidade de proteína, né, que o nutricionista, o profissional vai avaliar que você precise consumir, né? Então, a continha básica que a gente faz, a gente multiplica o nosso peso por uma quantidade X de proteínas, por exemplo, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então, uma pessoa com 70 quilos, multiplicando esses 70 quilos por 1,2 gramas de proteína, a gente vai atingir aí 84 gramas de proteína de necessidades por dia, né? E
O que corresponderia a isso, né? Por exemplo, um ovo no café da manhã, nós já teríamos 6 gramas de proteína. Em torno de 100 gramas de carne vermelha, né? Um patinho, por exemplo, que é uma carne magra, a gente já teria aí mais 36 gramas. Chega no lanchinho da tarde, a gente poderia consumir um iogurte com whey protein, aí conseguindo mais 20, 22 gramas de proteína e comendo novamente uma proteína no jantar, que seria a carne vermelha. Você vê que né? não é tão difícil chegar na quantidade correta diária, né, desse alimento. Exato, a gente precisa se policiar, né? Vamos só refazer aí a continha para você que está em casa, fazer essa continha, que é importante para você consumir aí a quantidade correta, tá? Então vamos repetir essa conta e eu quero que você faça para você se alimentar bem, se alimentar direito. Então, por exemplo, uma pessoa com 70 quilos, como que é essa conta que ela tem que fazer? A gente multiplica o peso da pessoa pela quantidade de proteína que é recomendada, né? A gente tem uma dieta normoproteica aí que a gente chama de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então eu vou multiplicar esses 70 vezes 1,2, por exemplo, eu vou chegar num valor de 84 gramas de proteína por dia. O que a gente confunde um pouco é que nem sempre 100 gramas de carne são 100 gramas de proteína, né? Em 100 gramas de carne vermelha, por exemplo, a gente tem 36 gramas de proteína. Em 100 gramas de peito de frango já grelhado, a gente tem 32 gramas de proteína, né? Em 100 ml de leite, em torno de 3,5 gramas de proteína. É importante, né, ter uma balancinha, vale a pena comprar, né? Exatamente, Paulo, isso que eu ia falar, porque senão a gente não tem noção da quantidade que a gente está consumindo, né? Se a gente não pesa, é difícil a gente mensurar no olho, né? E um detalhe importante, né? De nada adianta, tudo bem, eu tenho uma alimentação rica em proteínas, equilibrada, mas se eu não consumo alimentos, por exemplo, ricos em vitamina C, a vitamina C ela é um cofator para a gente produzir esse colágeno dentro do nosso corpo, né? Então, além da proteína, a gente precisa de alguns outros nutrientes, como a vitamina C, alguns antioxidantes, vitamina A, vitamina E, zinco, cobre. Então, por isso que a gente fala que a saúde realmente está no prato, porque dependem de outros nutrientes, não só as proteínas, para que a gente tem aí uma pele bonita. E falando em pele bonita, em colágeno, eu vou convidar você, porque agora nós vamos direto para uma cozinha de um restaurante de Birigui, conversar com a Vanessa Luchetti, que é personal chef, nutricionista também, e tem uma receita pra gente que ela diz que é prática, saudável e que promete deixar a gente mais bonita. Vanessa, muito boa noite. Que receita é essa, hein? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, muito obrigada pela disponibilidade. O que você vai ensinar aí pra gente? É um caldo, então, de pé de frango e eu vou mostrar os ingredientes que a gente vai utilizar. Aqui tem 1 quilo de pé de frango, ele já está limpo e cortado as unhas dele. Tá? Legal. Uma cenoura, uma colher de sopa de sal marinho, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, que vai ajudar a extrair os minerais desses ossos, 2 colheres de sopa de cúrcuma e 1 colher de café de pimenta do reino. A pimenta ajuda a melhorar a absorção da curcumina, que é um composto que tem na cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório. Aí a gente preparar essa receita, eu já deixei pronto aqui, mas eu vou ensinar vocês também, porque ela é super fácil de preparar em casa. Tem um custo-benefício ótimo, ela é bem barata e muito fácil. Então, a gente, em uma panela de pressão, a gente vai colocar 1 quilo de pé de frango. Cebola, a cenoura, vinagre de maçã, vou colocar aqui vinagre de maçã, os temperos, pimenta, sal, cúrcuma. E a gente vai completar com água, até subir pés de frango. E enche a panela. Até cobrir assim, um pouquinho mais. Isso. É muito fácil, gente. Só colocar tudo aqui na panela. Aí a gente vai fechar, tá? E vai levar na pressão por 1 hora. Marca no relógio aí por 1 hora. Então esse daqui é o que tinha na panela de pressão depois de 1 hora. Aí a gente vai pegar tudo que tinha na panela de pressão, vai colocar no liquidificador e vai coar. Vai coar tudo. E aí vai ficar desse jeito. Esse é o líquido que é extraído.
Legal, mostra pra gente a consistência. Mostra. Fica um caldo mesmo, né? Caldo, bem grossinho. E depois, então, é só colocar na forminha e levar para congelar. Assim, ó, em forminhas de gelo. E em potinhos assim também, ó. Se você quiser colocar em vários potinhos maiores, você pode retirar. Legal. Super prático, né? E aí, muito legal, né? E dá para usar isso de diversas formas. Dá para colocar aí num caldo de feijão, dá para colocar no ensopado, dá para partir isso ao meio e colocar no prato comum ali de arroz, feijão e salada e comer junto. Como que funciona? Sim, dá sim. Eu só coloquei uma opção aqui. Esse daqui é o congelado. Então você pode também tirar das forminhas e depois congelar, né? E a gente pode utilizar em várias preparações. Pode colocar numa sopa, no feijão, algum caldo de legumes que você fizer na sua casa também. Dá para fazer várias preparações aí. Muito legal, muito legal. E assim, a gente está falando tanto sobre saúde, né? Sobre beleza, mas é importante a gente lembrar que é uma receita com um valor nutricional tão alto que também é muito bom, por exemplo, para articulações, para os ossos, né, Dani? Muito importante. Exatamente, porque além do colágeno estar presente na nossa pele, ele também está presente nos ossos, nos tendões, né, nas articulações. Então, por isso que a gente preza pela qualidade da nossa alimentação para a gente manter esses tecidos em pleno funcionamento, né? Espero que você tenha gostado da receita. Faz aí em casa e fala para mim, Vanessa, a respeito de armazenar, quanto tempo pode ficar armazenado aí esse colágeno puro aí na geladeira? Na geladeira pode ficar 5 dias e no freezer por até 90 dias. Então tem uma durabilidade longa aí se a gente deixar no freezer. E ele rende bastante, Poliana. Uma receita dessa, mais ou menos, rendeu umas 2 forminhas dessa de gelo e uns 2 potinhos desse daqui, ó. Rende bastante. Quero agradecer a sua participação. Vamos agradecer ela, né, Dani Fusato? Obrigada, Vanessa. Muito obrigada, viu? Por enriquecer tanto o nosso conteúdo com essa receita de um valor nutricional tão importante, né? E trazer isso aqui pra gente no Conversa Boa. Obrigada, viu? Um beijo grande. E vamos reforçar, realmente beleza tá no prato, comer bem, se alimentar bem, ter uma vida saudável. É importante a gente ter uma alimentação equilibrada como um todo, né? Rica em proteínas, né? Regular sono, regular a ingestão de água, porque a gente sabe que a nossa pele precisa de água, né? E equilíbrio é o segredo da vida. E água, né, gente? É tão Água. importante beber água, a gente esquece. Compra uma garrafinha grande, coloca Exatamente. água e faça uma meta no seu dia. Fala, não, hoje eu vou tomar 3 litros. Tem mais uma continha que eu vou ensinar. Ensina a gente. Para a gente conseguir adequar a quantidade de água do nosso dia. A gente faz 35 ml vezes o nosso peso em quilos, né? Então, se você pesa 60 quilos, 60 vezes 35, a gente encontra a quantidade mínima de água que a gente precisa ingerir. Mínima, tá? Então, não vale refrigerante, não vale café, tá? Então, a gente precisa fazer essa continha aí para ter uma noção mínima da quantidade de água que a gente precisa ingerir. Quanta também. coisa boa a gente aprendeu hoje. Obrigada, viu, Eu que Dani? agradeço, Obrigada pela Polly. sua presença, Eu que agradeço. viu? Pelo bate-papo. E no próximo bloco, nós vamos conhecer novas tecnologias para o estímulo de colágeno. Quem vai dar todos os detalhes pra gente é a doutora Rossana Cabreira. Não sai daí que eu volto já já com mais Conversa Boa. Voltamos e para falar mais sobre colágeno e beleza, eu recebo aqui no estúdio a doutora Rossana Cabreira, biomédica, cirurgiã dentista aqui de Araçatuba. Ela belíssima, veio dar dicas pra gente se manter jovem, né? Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. A gente falou pelo convite. bastante sobre colágeno agora no primeiro bloco. Eu queria saber, realmente depois dos 25 ele começa a diminuir, mas parece que é a partir dos 30 que a gente começa a perceber mais, né? Por que Exatamente. acontece isso na pele? Exatamente. A gente vai produzindo colágeno ao longo do tempo e conforme a gente vai modificando a nossa vida, a interferência de fatores externos, a idade, a mudança hormonal, a gente começa a produzir colágeno com menor velocidade. Então acaba que parece que nós estamos perdendo muito colágeno. E como começar a cuidar, né, dessa pele aí após os 30? O que a gente pode fazer para estimular mais esse colágeno? Assim, eu queria que a doutora explicasse pra gente como que funciona essa estrutura do colágeno na pele. São fibras ali, né, que sustentam. Por que é tão importante? Por que ele é responsável por deixar a gente bonita? Isso. O colágeno, na verdade, nós temos vários tipos de colágeno, né, nosso organismo.
Porém, o que dá sustentação para a nossa pele, principalmente é o colágeno do tipo 1. E ele fica ali no tecido que sustenta a nossa pele. E a pele descansa, então, em cima desse tecido, né? Então, é importante que a gente tenha uma estrutura boa para sustentar as células da nossa pele que se renovam constantemente. Conforme a gente vai perdendo, então, esse colágeno com o tempo, a gente vai, então, tendo dobras na pele. E aí vai aparecendo, então, aquela ruguinha que a gente não gosta, né? E aí vão aparecendo, então, aquelas marquinhas ali. Às vezes vai surgindo ali um pouquinho ali, aqui na área do bigode chinês, elas vão surgindo, né? E esse assunto é muito interessante, a gente colocou nas redes sociais que íamos falar sobre beleza e colágeno, e o pessoal mandou perguntas, então eu já queria jogar aqui na tela algumas perguntas do pessoal aí que participou. Quais os primeiros sinais que revelam que estamos perdendo colágeno? Essa é boa, hein? O que a gente nota primeiro, assim? A gente começa a notar a flacidez. E aqui na região da face, principalmente, parece que a face vai descendo, né? Então, é comum a gente ouvir o paciente falar assim, nossa, parece que minha face derreteu. Ela escorregou para baixo, né? Então a gente acaba notando essa diferença na nossa pele, na qualidade da pele também. Parece assim, você dormiu bem, né? A pessoa tá ótima, só que parece que dá uma visão assim de cansada, né? Parece que tá chateada. Exatamente. Aí começam a aparecer algumas dobrinhas, né? Um acúmulo aqui de pele, um acúmulo nessa região. E a gente vai colocando nomes, né? Então a linha da marionete, aqui a gente tem um Jol. Então nós vamos começando a ter esse derretimento de face, esse acúmulo de pele, e esses são sinais que a gente está perdendo, então, naquela competição de produção de colágeno. Ai, meu Deus. E aí, vocês têm alguns sinais desses aí? Vamos para a próxima pergunta, vamos ver. Tem tratamento para recuperar o colágeno do colo e pescoço? Isso é bacana também, né? Porque às vezes a pessoa tá lá cuidando da pele do rosto, faz vários tratamentos, mas aí o pescoço e o colo entregam, né? Sim, entregam muito. Não só o colo e o pescoço, como o braço, né? Aquela região do tchau. A mão, as mãos nossas também, abdômen, bumbum. Então a gente vai perdendo colágeno não só na face, no corpo todo. E tem sim tratamento, né? Ainda bem que a gente tem a estética aí, o bem-estar e a beleza para cuidar de tudo isso. Temos várias modalidades de tratamento, vários tipos diferentes, como substâncias que são injetáveis, né? Outras atividades com equipamentos, por exemplo, com fios. Então, nós temos vários recursos que a estética traz para nós. E que bom, né? E isso que a gente quer saber, viu, doutora? Que recursos são esses? A doutora Rossana Cabreira trouxe aqui alguns produtos. A gente está vendo ali que tem um que é injetável, né? Tem essa ampola daqui. Isso. Essa daqui é famosa. Isso daqui é para bioestimulador de colágeno. Exatamente, pra deixar é a um pele mais bioestimulador firme, de né? colágeno. Fala um pouquinho pra gente sobre o que a doutora trouxe aqui. Então, a gente tem aqui o bioestimulador de colágeno. Esse daqui realmente ele é bem famoso porque ele é muito bom, né? Então a gente coloca isso, faz a diluição própria, apropriada, e faz a colocação nos tecidos, e aí a gente espera, aguarda o tempo correto, a quantidade que a gente vai colocar, os pontos chaves de colocação. Então, claro, dependendo do que eu quero fazer na face do paciente para recuperar, então eu vou colocar em alguns pontos chaves para a gente estimular colágeno e dar sustentação. E quando a gente fala de bioestimulador, assim, a pessoa vai na clínica, ela faz ali o procedimento, mas não é na hora que ela já vai sair com aquilo transformado, né? Não. Aquilo demora o quê? 1, 2, 3 meses? Como que funciona esse estímulo depois da colocação desse produto? Então, o nosso corpo ele vai demorar em torno de 28, 30 dias para, de fato, começar a produzir essa fibra colágena, ou para a fibra colágena, na verdade, ficar pronta. Porque o colágeno ele é uma fibra proteica que as nossas células vão produzir. E, especialmente na pele, os fibroblastos vão produzir esse colágeno, essa proteína. Então, nós precisamos do bioestimulador, que vai fazer com que essa célula trabalhe bastante, funcione melhor. Também precisamos do aspecto nutricional, então nós precisamos nos alimentar bem. Precisamos da hidratação, de vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, tudo isso faz parte da construção do colágeno do nosso organismo. Então, nós utilizamos os bioestimuladores e aí vamos ter o resultado melhor dessa atividade entre 30 e 90 dias após a aplicação. Né? E a gente vai fazendo esse banco de colágeno com o tempo. E aí a pele vai ficando mais firme. Mais firme, e mais aquelas luminosa. próprias rugas, por exemplo, se a pessoa tiver uma marca assim, ela estimula
e aquilo já vai dar uma diferença ali depois de uns Muita 2, 3 diferença, meses. sim, dá muita diferença. Então, a diferença entre os materiais que a gente utiliza é realmente quanto de estrutura que eu preciso ganhar. Então, eu tenho partículas menores, partículas maiores. Agora, nós temos uma grande novidade na clínica, que é o bioestimulador de colágeno, que não é aplicado somente injetável, mas nós conseguimos uma partícula de tamanho nanométrico e a gente aplica por cima da pele também. Por cima da pele? Por cima da pele. É, sim, é extremamente novo esse tratamento. Extremamente então, novo. para quem tem medo de agulha, às vezes foge dos consultórios. Isso. Esse é um tratamento incrível, então não precisa injetar, é colocado Não. por cima da pele. Por cima da pele. A gente consegue essa aplicação e o resultado também nos traz uma pele mais firme e com colágeno, né? E falando em resultados, vou convidar você aí de casa para ver os resultados que a doutora Rossana Cabreira tem conquistado lá na clínica. Fala pra gente sobre esse caso. Então, aqui a gente vê, né, uma paciente que tinha um bigode chinês bastante marcado, um envelhecimento principalmente nessa queda de sobrancelha, com ruguinhas aparentes na região das olheiras, né? Então, aqui nós fizemos o tratamento injetável com o bioestimulador de colágeno e também o tratamento da pele dessa paciente. Aqui é um resultado que nós observamos com 30 dias. Com 30 essa dias? Paciente. Isso. Ficou 30 ainda mais dias. linda, né? Ficou ainda mais linda. Incrível esse resultado ali do bigode chinês. Isso, dá Pra uma mulher diferença é extraordinário, imensa, né? Uma grande diferença, porque conforme a gente vai envelhecendo, aprofunda esse sulco e também a gente tem então uma diminuição de volume no lábio e isso traz esse envelhecimento. A hora que a gente traz uma sustentação melhor para a pele, então a gente expõe melhor o nosso lábio e expõe melhor esse sulco, então nos traz uma aparência mais jovem, né? Vamos para a próxima foto ali, que eu vi que o resultado assim é incrível, Incrível, né? Você vê que ele tinha perdido bastante colágeno ali também, e aqui ele foi recuperado de que forma? Com injetáveis, né, com bioestimulador de colágeno injetável. Aqui nós utilizamos também toxina botulínica, né? Então aqui nós tínhamos uma perda de volume, além da perda de colágeno, uma perda de volume em pontos importantes para esse paciente, que principalmente nessa região aqui que a gente chama de ponto L3, né? Então esse afundamento do osso nos traz uma aparência maior de olheiras. Então nós vemos essa olheira mais de maneira mais evidente, né? E aí o paciente gostou tanto que ele até tingiu o cabelo depois. Isso que eu reparei. Isso. E é legal a gente mostrar que os homens, eles podem e devem se cuidar, né? Ficou assim incrível, a autoestima com certeza aumentou. Com Você vê que certeza, ele já foi muito. ali, já trocou a cor do cabelo, Isso, né? Já. Tem mais fotos aí, vamos ver? Temos. Olha esse resultado. Esse paciente se encontra em tratamento comigo ainda, né? Ele está já há um tempo, porque as cicatrizes de acne, elas são difíceis de serem tratadas, né? Então, aqui já é uma combinação de tratamentos. Nós usamos o bioestímulo de colágeno com substâncias injetáveis, mas também eu estou fazendo o tratamento da pele para diminuir a evidência dessas cicatrizes, né? De uma acne que foi bastante severa numa idade mais jovem desse paciente. Então, a gente tem que combinar os tratamentos, muitas vezes, para a gente atingir o melhor resultado, né? Então, eu tenho que olhar aí o paciente como um todo, né? E enxergar o que é que ele precisa para fazer esse planejamento adequado para ele. Então, vamos falar um pouquinho mais da sua clínica. A gente vai ver imagens agora da clínica da doutora Rossana. É só entrar ali para sair ainda mais linda, viu, Isso. gente? Ó, imagens aí da clínica. Fica na Afonso de Toledo, Isso. né? Resultados aí excelentes, né, doutora? Fala pra gente um pouco sobre o seu trabalho aqui em Araçatuba. Eu sou cirurgiã dentista já faz 32 anos, né, que atuo em clínica, também sou biomédica, tenho a especialização em harmonização, né, orofacial e em biomedicina estética. Então, aí na clínica, a gente faz aí uma análise do paciente como um todo. Então, por exemplo, esse equipamento é um analisador de pele, é um cam scanner. Esse equipamento que eu estou utilizando, ele é um ultrassom microfocado, que também é um recurso tecnológico para bioestímulo de colágeno. Ele faz aí essa atividade de estimulação, né, de produção de colágeno. Esse é um laser, né? Então a gente faz a utilização desse equipamento que me dá recursos como LEDs e laser. O laser vermelho, que é o que eu estou aplicando na paciente, ele faz também estímulo de colágeno, de renovação celular, ele dá essa maior atividade na célula, então ele é um coadjuvante do tratamento
para que a gente tenha o melhor resultado. A gente percebe que esse estímulo de colágeno, ele sempre precisa ser feito, né? Sempre. Colágeno e beleza, ele estão juntos, associados. Né? Estão associados. E eu vi ali também tratamentos com ultrassom microfocado também. Isso. Também assim, é o que há de mais moderno. Exato. O ultrassom microfocado, ele é muito bom. E a radiofrequência também são equipamentos que trazem para nós um tratamento em camadas mais profundas. Então, a gente pode combinar a aplicação do bioestimulador de colágeno com a aplicação das tecnologias que os equipamentos nos trazem. Então, a gente tem aí uma melhora do resultado, um resultado mais rápido, né? E essa construção é feita de maneira individual. Então, eu vou analisar primeiro o paciente para que a gente possa construir aonde eu vou aplicar e que tipo de tecnologia eu vou utilizar para cada paciente. E a doutora cuida da saúde, né? Da beleza, não só do rosto, do corpo também, né? Eu tenho muita dúvida a respeito do ultrassom microfocado no corpo. A gente pode utilizar também em outras áreas, né? Às vezes uma flacidez ali em alguma área, né? Alguma outra área do corpo, talvez abdômen. A gente usa e usa bastante. Então, na região do abdômen, o paciente com emagrecimento rápido, um paciente pós-gestação, então um paciente que tem um envelhecimento e, por exemplo, tem a flacidez ali na região do umbigo, na região abdominal, a gente usa ultrassom microfocado, radiofrequência, microagulhamento. Então, a gente tem recursos, até a criolipólise vai trabalhar com a flacidez. Ela é voltada para o tratamento com gordura localizada, porém ela vai auxiliar nesse tratamento de flacidez. Outra região que a gente usa bastante é na prega infraglútea, aquela curvinha embaixo do bumbum. Olha que interessante. A gente faz isso. É feito ali também. É feito. Na face interna da coxa, né, aquela flacidez que a gente nota com o envelhecimento. Na região das mãos a gente utiliza tanto a aplicação do bioestímulo, né, do bioestimulador do produto, quanto a tecnologia. O braço, quando a gente faz o tchau, né? Aquela região que balança um pouquinho. Então, ali, para não balançar, a gente faz esse uso. Às vezes faz tchau assim de mis, né? Para evitar essa necessidade. Então, a gente faz a aplicação nessa região. Pescoço, colo. Então, a gente trata muito bem com essas tecnologias que são apresentadas para nós. Então, hoje, a medicina e a ciência, né? A tecnologia e da beleza vem trazer para a gente várias oportunidades de se cuidar, né? Sim. Várias maneiras de ficar mais bonita. Sim. E é só recorrer, então, e passar lá na sua clínica, Passar né? lá na minha clínica, né? A gente vai ter, com certeza, o melhor tratamento individualizado e a gente vai deixar você ainda com a sua beleza mais valorizada. Então, deixa o seu contato pra gente, o Instagram. Sim, então, meu Instagram é dra.rossanacabreira, Rossana com 2 S, tá? E a clínica, o WhatsApp para agendamento, além de estar lá no Instagram, também pode ser feito pelo 99725-3420. 99725-3420. Vale a pena, hein, gente? Conhecer o Insta da doutora. Já entra aí que você vai encontrar várias dicas de beleza, novidades sobre tratamento. Então, corre lá e já agenda uma consulta, viu? Isso. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Foi um grande prazer te receber. Prazer foi e meu. Aprender tanto. Imagina, obrigada. Mais uma vez, obrigada. O programa está chegando ao final. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Pela sua companhia. E um grande beijo, gente, para minha mãe, que fez aniversário nesse domingo. Minha mãe, fiel telespectadora, né? O que seria de nós sem nossas mães, né? Te amo, mãe. E um grande beijo também para as parceiras Eliane Nogueira e profissionais da beleza, sempre cuidando tão bem de mim. Um grande beijo para vocês, viu? Fiquem agora com o Minuto Tá na Moda. Tchau, um beijo e até terça que vem. Vocês viram que hoje tô super moderna, né? Eu adoro essas peças que mostram aqui o ombro a ombro, traz um romantismo pra proposta, né? Acho super chique e lindo. E olha só, gente, essa peça aqui, que lindo, tecido super confortável, cor da estação. E é claro, gente, que tinha que ser Paranoia, né? Vocês sabem, quer estar sempre bonita e elegante, é só passar na Paranoia, peças super selecionadas. Já pega seu celular, entra agora para conferir. Olha aí, gente, quanta coisa linda. Paranoia é sinônimo de bom gosto, elegância e estilo. Você que é de Araçatuba já sabe que a loja fica na Rua Baguaçu, número 50. E você que ainda não conhece, acesse agora @aparanoialoja e fique por dentro de todas as novidades. Quer estar sempre linda? Então, Paranoia é o lugar certo para você. Vamos falar agora de acessórios? Vocês sabem que eu uso os acessórios da loja Mayumi, então corre lá no Insta para ver as novidades. Olha aí essas peças.
esse conjunto lindo. Elaine sempre com muito bom gosto. Muito obrigada, viu, Elaine, sempre por essa parceria. Eu amei aqui esse anel, que é conjunto do brinco. Achei assim lindo, super chique. Obrigada, Elaine. Muito obrigada pela parceria, um beijo pra você, um beijo pra Bia. Achei tendência, viu? Lindo, lindo, obrigada. E vocês sabem, né, que eu sou La Femme Lovers, é isso mesmo. Para completar esse visual, eu estou com o meu La Femme. Muito bom gosto e sofisticação aqui nos pés. Olha esse calçado, que elegante, gente. Esse salto, super tendência, confortável. Esse aqui já é meu, tá? É verdade, já tô usando aqui a semana toda, que eu amei, achei lindo. E vocês gostaram? Chique, né? La Femme com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Então corre lá para garantir o seu La Femme e já entra no Insta, tá? Para conferir as novidades da loja. E todo esse trabalho, vocês sabem que é da personal stylist Camila Ábido, ela que faz um trabalho personalizado, desde a escolha das peças até as combinações, uma profissional incrível. Então, se você está buscando aí o seu estilo, ainda não achou o seu estilo, está em dúvida, Camila Ábido é a pessoa certa para te ajudar. Vale muito a pena conhecer, então corre lá no Insta dela para conferir um pouco do trabalho da Camila Ábido. Só parceria boa aqui, viu, gente? Vocês gostaram? Espero que sim. Até terça que vem. Um grande beijo. Tchau!